Capítulo 22. Minha vida é tão miserável. Tenho pena de mim mesmo, porque minha vida é tão infeliz. Mentalidade de deserto número 7. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram e lamentaram. Números 14, 1, 2. Os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundarem em autopiedade. Lembro-me de que o Senhor me falou durante uma das minhas fases de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Este é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente. É vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolai-vos, admoestai-vos e exortai-vos, pois uns aos outros e edificai-vos. Fortalecei-vos e sustenta-vos reciprocamente, como também estás fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Foi-me difícil abrir mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados cruel e injustamente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar uns aos outros. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. A autopiedade é idolatria, voltarmos-nos para nós mesmos, concentrarmos-nos em nós e nos nossos sentimentos apenas nos faz cientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses. E essa é certamente uma forma mesquinha de viver. Pense nos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente, meramente, seu interesse, senão também cada qual o que é interesse dos outros. Filipenses 2:4. Recentemente, um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com muito interesse e inicialmente fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me atirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativas. Tenho, desde então, aprendido a, nesse tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer alguma coisa errada. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando com grande expectativa, e agora não poderiam tê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o lado da outra pessoa e não apenas para o nosso lado. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais.
Nós literalmente exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela. Um vício é alguma coisa feita como resposta automática a um estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? Um cristão tem um privilégio raro quando experimenta desapontamento. Ele pode ser reapontado, isto é, redirecionado. Com Deus há sempre um novo começo à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos ao passado. Ceda e deixe Deus agir. Não vos lembreis sinceramente das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova e que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis e sabeis, nem prestareis atenção a ela? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Desperdicei tantos anos da minha vida tendo pena de mim mesmo. Era um daqueles casos de vício. Minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados e sem saber como pensar sobre o que estava pensando. Eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais pensava, mais condoída me sentia. Frequentemente conto a história dos anos iniciais do meu casamento. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, Dave queria assistir aos jogos na televisão. Se não fosse a primeira temporada de futebol, era alguma outra temporada de bola. Dave gostava muito de tudo isso e eu não gostava de nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola pulando e podia ser tão facilmente envolvido por alguns esportes que nem mesmo se dava conta de que eu existia. Certa vez, parei diante dele e disse claramente: Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se fosse morrer. Sem levantar os olhos da tela do televisor, ele disse: Ah, que bom, querida. Passei muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir enquanto eu estava tão infeliz. Eu costumava andar pela casa com raiva, batendo portas e gavetas, marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava, com um aspirador de pó na mão, fazendo grande alarido de como estava trabalhando duro. Eu estava, claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase não me notava. Eu desistia, ia para os fundos da casa, sentava-me no chão do banheiro para chorar. Quanto mais chorava, mais pena eu sentia de mim. Deus me deu uma revelação anos mais tarde sobre por que uma mulher vai ao banheiro para chorar. Ele disse que é porque há um grande espelho lá, e depois que ela chorou por um longo tempo, pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algumas vezes eu parecia tão mal quando via minha imagem no espelho que começava a chorar de novo. Finalmente eu fazia meu último e pesaroso passeio pela sala em que Dave estava, andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele, ocasionalmente, olhava-me o tempo suficiente para me pedir um chá gelado se eu fosse à cozinha. A verdade é esta: não funcionou. Exauri-me emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que havia experimentado durante aquele dia. Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão, mas pela dele. Apenas Deus pode mudar pessoas. Ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado David de assistir a tantos esportes como fazia. À medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, David realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir a eventos esportivos. Ele ainda os aprecia, mas agora isso realmente não me incomoda. Apenas uso o tempo para fazer coisas de que gosto.
Se quero ou preciso mesmo fazer uma outra coisa, peço Dave com doçura, não com raiva. E na maioria das vezes ele se mostra pronto a alterar seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e sempre haverá, em que não consigo fazer como quero. Assim que sinto minhas emoções começarem a subir, oro: ó Deus, ajuda-me a passar neste teste. Não quero rodear minha montanha nem mesmo uma vez mais.